Oi, eu sou a Gi, bem-vindo ao meu canal. E no Papo Reto de hoje nós vamos falar sobre o agir de Deus em nossas vidas. Entender na prática, com essa história que eu vou contar, que Deus, quando ele age em nossas vidas, o que sempre a gente ouve falar, Deus não vai dar o que você quer, o que a gente pede, mas Deus vai dar aquilo que a gente precisa. E muitas vezes Deus vem e traz um tesouro para nós, né? Às vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente fala assim, nossa, não entendo, né? Eu tô pedindo tal coisa para Deus, Deus tá me fazendo passar por esse sofrimento. Mas, gente, às vezes Deus está preparando algo, guardando ali um tesouro, que no momento que Ele entregar aquele agir de Deus nas nossas vidas, Ele vai fazer uma diferença que vai mudar a nossa vida, ou a vida de pessoas para sempre. Né? Que às vezes fala, nossa, aquilo que foi ruim lá atrás, né? Deus usou para que hoje Ele me entregasse esse tesouro e para que hoje a minha vida fosse plena, com todos os problemas que eu possa ter, mas... Bom, por que eu tô contando essa história? No sábado eu encontrei uma amiga, fazia tempo que eu não a via. E quando ela era criança, então morava ela, a mãe e dois irmãos. O irmão ela até perdeu no acidente, então essa mãe já veio passando toda uma história. Ela contou assim, olha, Gi, você sabe que essa enchente que deu há uns 2 meses atrás, deu uma enchente aqui na nossa cidade, pegou muitas casas que nunca, né, tinham pego enchente, pegou e muita gente perdeu, né, quase tudo, né, e aconteceu isso com o irmão dela. E ela falou assim, e o meu irmão veio falar, porque eu perguntei, a sua mãe já se aposentou, como é que ela tá? Uma pessoa, uma família simples. E ela disse assim, não, minha mãe não consegue, porque quando a gente era criança, você lembra, minha mãe naquela vida dela, sempre fazendo faxina nas casas, e não sobrava dinheiro, né, para minha mãe pagar, nem para ela se aposentar. E hoje, olha só, hein, ela falou, hoje, né, a minha mãe não se aposentou. E hoje é super difícil, né, a gente corre atrás, precisa de uma coisa, precisa de outra, a gente sabe como é que é aqui no Brasil isso aí, né, gente. Enfim, mãe dela, né, resumindo, a mãe dela não é aposentada, hoje conseguiu uma casa própria, uma casa pequenininha, mas muito bem arrumadinha, com muro, portão eletrônico, olha só. Ela falou assim, eu falei, olha, fulana, mas sabe? Ela falou, ah não, ela disse assim, o meu irmão não vai poder me ajudar. Então ela falou assim, tá tudo tão difícil, tudo tão caro, ainda eu tenho que ajudar minha mãe, porque ela não tem renda, então a gente que tem que estar ajudando. E o meu irmão agora, durante alguns meses, teve que comprar tudo da casa novamente, né? Levou o carro para arrumar, então... eu disse assim, olha, mas a sua mãe ajude, sabe por quê? Porque veja bem, olha tudo que a sua mãe fez para vocês. Olha o bairro que vocês... Gente, o bairro que eles moravam quando eles eram criança, era perto de um rio, e esse rio, esse bairro, hoje não tem mais, tirou. Por quê? Porque era aquelas casas assim, que caíam, aqueles barracos, né? E daí, ela, ela mudou para um outro bairro, a mãe dela mudou para um outro bairro, e hoje, essa menina, ela tem o apartamento dela, ela casou, tem uma filha linda, super bem educada, ela tem um ótimo emprego, o irmão dela tem a casa dele própria. E ela falou assim, e a cozinha planejada do meu irmão, que a enchente estragou. Veja bem, cozinha planejada. Eles moravam no barraco de um cômodo. Era cozinha, cama, sofá, tudo junto assim. Falei, pois é. Falei, veja bem, ajude a sua mãe, faça tudo o que for necessário por ela. Porque o quanto que sua mãe fez para vocês quando vocês eram crianças? Hoje, veja bem, olha que vida honrada que você tem. Falei, você tem um apartamento lindo. Você tem o seu marido, você tem a sua filha, você tem uma família. Você tem um emprego, carteira registrada, numa ótima empresa, um ótimo cargo. O seu irmão também. O seu irmão tem a casa dele. Veja bem, estragou a cozinha planejada. Mas ele está tendo condição de trabalhar e comprar tudo de novo. E olha a vida que a sua mãe teve para criar vocês e dar essa excelente educação. Ela falou, aí ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela falou, é verdade, né? Ela falou, olha, Gi, é verdade. A minha mãe, eu me lembro que ela ia trabalhar e ela levava eu e meu irmão. Aí meu irmão começou a trabalhar, eu ia para a escola, depois ela me buscava, depois ela ia para as casas de família, eu ia junto. Às vezes a gente comia no lugar, né? A minha refeição era
A gente ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar naquela casa, e ali a minha mãe almoçava, ali eu almoçava, e era a minha refeição, a refeição do meu irmão. E hoje, ela falou assim, e veja bem, no bairro que a gente morava, ela falou, tinha tudo na porta, né? Droga, pessoa vendendo droga, menina com 15 anos, com filho de 3 anos, tinha um monte. Falei, pois é. E olha, naquele tempo, fulana, você tem que entender assim, veja bem, como que é o agir de Deus nas nossas vidas. O dinheiro que a sua mãe poderia ter pago para ela se aposentar, ela gastou para alimentar vocês. Ela alimentou para dar no que ela pôde fazer, dar uma vida digna para vocês. Para fazer vocês serem essas pessoas de boa índole, que trabalham, que conseguiram ter uma realidade totalmente oposta do que ela teve. Falei, mentira? Falei, você tem sua geladeira cheia, não tem? Ah, isso eu tenho, graças a Deus. Você tem o seu armário cheio de comida, não tem? Ela falou, ah, isso eu tenho, graças a Deus. Eu falei assim, então, veja bem, tudo que a sua mãe fez lá, com o que ela pôde fazer, que muitas vezes, até ela mesma disse assim, ela falou, nossa, te lembra quantas vezes você ajudou? Eu não tô falando isso pra, sabe, gente, mas é verdade. Ela falou assim, você lembra quantas vezes vocês ajudaram? E a gente não tinha nem o mínimo, né? Eu falei, pois é. Mas o que a sua mãe deu para você, o que a sua mãe conseguiu dar para, tô lendo, o que a sua mãe conseguiu dar para vocês, fulana, para você e pro seu irmão, para que hoje você possa ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, o seu irmão um excelente pai, um excelente marido, que vocês possam ter casa própria, emprego registrado, tem carro, pode ter lazer com os filhos. Você tinha lazer? Nossa, a gente nunca tinha, a gente não tinha nem, tinha dia que a gente tinha que, ou era almoçar ou jantava. Eu falei, então, a sua filha já, algum dia você falou assim, ah, hoje a gente não pode almoçar, se almoçar não vai ter janta? Ela falou, não. Eu falei, pois é. Eu falei assim, então, tudo o que Deus fez lá foi um agir dele. A herança que a sua mãe deixou para vocês, o legado que a sua mãe deixou para vocês, dinheiro nenhum hoje seria capaz de comprar. E se hoje, talvez se ela tivesse tirado aquele dinheiro, deixado vocês lá sozinhos no bairro, saindo para trabalhar, porque às vezes ela saía cedo, levavam vocês, e não chegava à noite, ela falou sim. Ela falou assim, quantas vezes a gente tinha que ir a pé, a gente não tinha dinheiro para o ônibus, e era tão sofrido. Eu falei, então. Só que se ela tivesse tirado aquele dinheiro e pagado para ela se aposentar, ela teria deixado faltar um alimento, ela talvez teria que deixar vocês dentro de casa, sozinhos. E hoje, talvez o dinheiro da aposentadoria dela de hoje, talvez não daria para pagar uma clínica de recuperação. Porque você sabe o lugar que vocês moravam. Ela falou, não, lá era barra pesada mesmo. Ela falou, olha, lá foi assim, por Deus, que a gente hoje, né, a gente sabe ali, muitos que ficaram lá, o fim que tiveram. E hoje nós, né, nós somos essas pessoas, graças a Deus, honestas e trabalhadoras, e graças a Deus a minha filha nunca soube, nunca passou pelo que eu passei. Falei assim, então, fulana, Deus, lá, ele fez a sua mãe deixar uma herança para vocês, que você vai levar pro resto da sua vida. Que você já teve na sua geração melhor do que a sua mãe, e a sua filha vai ter uma geração melhor do que a sua, porque você, com a educação que você recebeu lá da sua mãe, ela pode ter deixado faltar uma roupa, ela pode ter deixado faltar um calçado. Muitas vezes eu tenho certeza que ela, não é que ela deixou, mas eu tenho certeza que muitas vezes ela dormiu chorando, porque não tinha o que comer no outro dia. Ela falou, ai, mas quantas vezes? Ela falou, mas isso aí, inúmeras vezes aconteceu. Eu falei assim, então. E hoje, os netos dela nunca souberam o que é isso. Ela falou, você falou tudo. Gente, essa menina começou a chorar. Ela começou a chorar, até eu me emocionei. Então, gente, e me emocionou. Então eu falo que assim, às vezes a gente quer algo e fala assim, eu quero isso, eu quero nesse momento. Então a gente tem que, nunca perderam a fé, é o que ela disse, Gi. E nós passamos tudo o que nós passamos, mas nós nunca perdemos a fé. Eu falei, pois é. E hoje você tá criando essa filha aqui, ó. Né? No caminho de Deus, no caminho do bem. Ela falou, não, isso é verdade. Ela falou assim, eu tenho uma fé inabalável. Eu falei, então. Então, se você tem essa fé inabalável, ajude sua mãe, deixa o seu irmão comprar o que ele tem que comprar lá,
E você vai ver que o dinheiro que você vai dar para sua mãe não vai fazer falta nenhuma. Quando você tiver que ir lá e comprar uma coisa para sua mãe, compre um remédio, um alimento. E lembre-se de tudo que ela fez por vocês, que não foi pouco. E que a herança que ela deixou para vocês não tem dinheiro que compra. Então, gente, eu quis trocar essa experiência, né, vivida por uma pessoa. Como eu também já tive o agir de Deus em minha vida, a gente tem que começar a enxergar diariamente o agir de Deus nas nossas vidas. E às vezes a gente acha que a gente precisa de tanto. Ou às vezes a gente acha que a gente precisa ter para ser. E às vezes Deus faz ali a gente ser. A gente é tanto, tanto, tanto para Deus. A gente é tudo para Deus. Né? Hoje eu ouvi um louvor que diz assim, Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. E Deus cuida de nós ali, ó, nos detalhes. Pequeninas coisas. Ele está fazendo por nós. E às vezes a gente espera algo tão grandioso para agradecer. Vamos agradecer por... Eu falo que... Isso para as minhas filhas. Vamos agradecer sempre por aquilo que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra, a gente trabalha mais, se vira, dá um jeito e a gente compra. Um dia mais, um dia menos. Né? Porque o que define quem nós somos não é o que nós temos. Nós não precisamos ter para ser. Né? Quando nós somos filhos de Deus, nós nos sentimos, sabemos assim o quanto Deus nos ama e quanto Deus faz por nós. Um carro mais novo, um carro mais velho, uma geladeira mais cheia, menos cheia. O que a gente come hoje, o que a gente come amanhã, é detalhe. Isso aí, como um amigo meu hoje disse, a gente conversando de manhã, ele disse, se nem os lírios do campo, né, Deus deixou, Deus cuidou dos pássaros, Deus cuida dos pássaros que não sabe plantar e não sabe colher. Quem dera nós, tá bom? Por hoje é só. Por hoje é só. E se você gostou do vídeo, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. E tchau!